Começa agora na Interativa 102.1. A maior audiência do rádio. Programa Cardinô. Denúncias, prestação de serviço, trânsito e as primeiras notícias da manhã. Programa Cardinô. Turma com uma bronca dessa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia mesmo. Bom dia para você que está aí no seu carro, bom dia para você que está em casa, você que está indo para o trabalho, você que está no transporte coletivo. Lembrando logo o nosso número do WhatsApp, 986565510. Tem alguma bronca aí na sua comunidade? Manda para mim. A gente vai tentar resolver, viu? A gente tenta resolver. Estamos transmitindo no Facebook Josley Cardinô, também no canal do Cardinô, que é o canal do YouTube. Eita, hoje, segunda-feira, 21 de junho, dia do intelectual. É dia do intelectual. Hoje é Dia Nacional de Combate à Asma, Dia Internacional da Yoga. Também é dia do profissional de mídia. O pessoal aí que está trabalhando geralmente em home office, né? Profissional de mídia que sempre manda os comerciais, as informações sobre os seus produtos para as emissoras. Também é o Dia Nacional da Selfie. É aquela foto que você tira. Também tem isso, né? Dia Mundial do Skate. Criam data para tudo, né? E para os católicos é dia de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Previsão do tempo para hoje, Recife, região metropolitana, é de sol, com chuva hoje pela manhã, mas aí ao longo do dia tem diminuição de nuvens, e aí sol à tarde e sem nuvem à noite. Temperatura máxima prevista, 29 graus, a mínima 21. Aqui na Ilha do Retiro, de onde nós estamos transmitindo, beleza, viu? Maravilha aqui. O tempo tá bem legalzinho, viu? E nesse final de semana, a Polícia Rodoviária Federal registrou 11 acidentes, 25 veículos envolvidos, 11 feridos, 5 pessoas morreram. Nós ainda hoje vamos falar sobre esses acidentes, viu? O número de mortos alto nas estradas, 5 pessoas morreram nas estradas. A gente fala sobre esses acidentes. Corpo de Bombeiros realizou 484 intervenções em praias, 10 ações para combater incêndios. Lembrando que na sua área, você manda. E aí, como é que está o transporte público? O trânsito? Vai mandando informações para o nosso WhatsApp, 986565510, 986565510. Folha de Pernambuco! Diz hoje, CPI buscará punição. Diário de Pernambuco, Pernambuco recebe 310 mil doses da AstraZeneca. Jornal do Comércio, Pernambuco em nova fase do plano de convivência. À tarde, Salvador. Ações visam atrair para a segunda dose. Diário do Nordeste, Fortaleza. Ministério Público investiga fraudes na vacinação. Isso lá no Ceará, viu? Aliás, isso está acontecendo no Brasil todo, viu? No Brasil todo canto tem história de fraude. Inclusive tem município aí que não conseguiu chegar a 50 anos. Aqui em Pernambuco. E eu fico pensando, como é que esse município conseguiu essa façanha diante das vacinas que chegaram? E são municípios pequenos. Alguma coisa está errada, se o Ministério Público não bater pesado, a gente não chega lá não. Tribuna do Norte, Natal, Rio Grande do Norte. Municípios do Rio Grande do Norte vão receber extra de 124,9 milhões. É dinheiro. 0 hora Porto Alegre. Câmara deve votar nesta semana MP que facilita a abertura de empresas. Tá bem-vinda, viu? Porque é uma dificuldade, viu, para o empresário nesse país. Inclusive um pequeno empreendedor, né? A pessoa que quer virar empresário, quer abrir alguma coisa, é muita burocracia, rapaz. Estado de Minas. Minas espera 32,7 bilhões para resgatar a economia. Correio Brasiliense. Caçada Lázaro de dia e de noite. Olha só, essa história do Lázaro aqui, tá, me lembra a situação desse país chamado Brasil. Tá? Não tem jeito. Enquanto nós não tivermos leis que sejam positivas, que não fiquem nessa situação de interpretação, tá? Você tem a lei que realmente faça com que o povo brasileiro
diga, não, agora a gente vai criar vergonha na cara, tá? Agora a gente vai criar vergonha na cara. O que aconteceu com o Lázaro, tá? Acontece com o político ladrão, entendeu? Com trambiqueiro, estelionatário, com estuprador, assaltante de banco. Acontece com todo esse povo, canalha. E eu vou explicar para você, Não tem muita dúvida não nisso. O camarada, ele entra no sistema penal, acusado de roubo, assaltos, vários assaltos, estupro. Aí em 2016, ele tem uma progressão de pena e teve um saidão. Isso em 2016. E nesse saidão, ele simplesmente não voltou. No saidão, ele não voltou. Ele não voltou, mas aí foi recapturado. E quando foi recapturado, os advogados entraram de novo, dizendo que ele tinha direito à progressão e parará, parará. E botaram o cara num presídio de segurança mínima. E aí o cara foge. Você tá entendendo? Aí fala assim, mas iria ficar... Não, daqui a pouco eu soltar também. Solta. Tá? Por quê? Porque a legislação brasileira, ela é passível de diversos eventos de anulação. Anulação. Você vê agora esses bandidos da política soltos tudinho. Todo bandido. Todo bandido. E não me venha dizer que não é bandido não, porque é bandido. Todo bandido. Bandidos condenados, ladrões do dinheiro público, bandidos pegos com dinheiro na Suíça, Ilhas Caimã, bandidos condenados, pegos com 50 milhões, 30 milhões em cofres, obras de arte, ou até aquele outro lado da Bahia, que foi pego com 50 milhões de reais no apartamento de mamãe. 50 milhões de reais no apartamento de mamãe. Que já saiu da cadeia. E estão acusando agora a mamãe de 82 anos, que sobreviveu a essa Covid, porque o apartamento pertence a ela. Imagina. Sendo que ele é que foi o cara da Caixa Econômica que pegou a grana, corrupção. Você tá entendendo? Aí o que acontece? Esse pessoal, Cardinô, esse pessoal foi absolvido? Foi absolvido? Não, meu amigo, minha amiga, não, eles não foram absolvidos. É a lei que é frouxa. A lei é frouxa para todos eles. A lei é frouxa. A lei é frouxa. Hoje mesmo tem uma reportagem no jornal Estado de São Paulo sobre a quantidade de senadores da República que são processados. E os processos estão lá, no Supremo, porque eles têm foro privilegiado, todo lá no Supremo, incluindo o presidente e o relator dessa CPI. Ué, mas eles deveriam estar onde? Na cadeia? Claro, rapaz, se não. Mas que é, rapaz? Agora, a justiça brasileira, juntamente com os próprios parlamentares, que não conseguem ou não querem mudar a legislação, acabam beneficiando o que? A safadeza. A safadeza continua, prossegue nesse país. Você vai votar em quem na próxima eleição? Me diz! Com essa historinha que tudo quanto é bandido foi solto. E eles dizendo que são inocentes. Não são inocentes. Não tem nenhum que foi solto que é inocente. Os processos foram anulados, caíram para outra instância. Entendeu? Daqui a pouco vão botar o juiz na cadeia. É isso que vai acontecer nesse país. É uma vergonha nacional. Isso é uma vergonha nacional. Uma vergonha nacional. E não tem esquerda, direita, centro, pra cima, pra baixo. É tudo metido na porcaria, entendeu? É tudo metido no chiqueiro. Tudo metido no chiqueiro. É uma tristeza isso. É uma tristeza. Agora 7:09. Hoje nós temos aí a flexibilização, né? Você sabe que nós continuamos em alta, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Nós continuamos em alta, mas tem a flexibilização.
Aliás, a alta não é só Pernambuco. A alta de casos e de mortes é em todo o país. No Brasil, nós tivemos na última semana uma alta de 20%, tanto de casos quanto de mortos, de Covid-19. Tá? E aí fala, mas não está vacinando? Está vacinando, mas tivemos alta. E aí, qual é a explicação? A explicação é que a variante predominante hoje no mundo é a tal da indiana. E aqui no Brasil nós temos essas variantes também, que seriam a inglesa, juntamente com a que surgiu lá, a P1 da Amazônia. E na realidade ninguém sabe, tem que fazer exame genético a todo momento, a todo instante. O que se conhece é que essas variantes são mais transmissíveis. Pegam mais pessoas adoecem e continuam adoecendo gente. Vamos conversar aqui sobre o sertão. Né? Nós temos aqui algumas medidas que entraram em vigor para Recife, região metropolitana e algumas zonas, mas a pressão era muito forte, principalmente na área sertaneja, onde os casos de Covid estavam acontecendo com maior frequência. E eu estou com o prefeito Miguel Coelho, prefeito de Petrolina. Prefeito, bom dia. Bom dia, Carminu. Bom dia, os amigos da Interativa FM. É um prazer estar falando com você. O Petrolina tem cerca de 350 mil habitantes. Atingiu no sábado 500 mortes por Covid. Tem uma ocupação de 87% de UTI. Prefeito, como é que está essa situação, a relação da Covid com a sua cidade, com o seu município neste momento, hein? Alô, Carminu? Como que está essa relação? Eu acabei de falar aqui, deixa eu botar o retorno aqui para o senhor. Essa relação dos casos de Covid, né? No sábado, chegando a 500 pessoas que perderam a vida, né? E 87% de ocupação dos leitos de UTI. Como é que está a situação do município nesse momento? Bom, Carminu, primeiro eu quero aqui prestar minha solidariedade a todas as vítimas, né? Por mais que a gente tenha chegado a esse número de 500 vítimas do Covid, vale destacar que Petrolina é a cidade que tem uma das menores taxas de mortalidade de todo o Brasil. Inclusive de Pernambuco, é a cidade que mais salvou vidas em relação à pandemia ao longo desse quase 1 ano e meio que a gente vem enfrentando o coronavírus. E agora, nesse momento, a gente já está com a taxa de ocupação próximo de 80%. Então, a gente já vinha percebendo essa estabilização dos casos e agora confirmamos essa tendência de queda, né? E aliado a isso, fizemos também um grande esforço de vacinação. Só nesse final de semana, no sábado e no domingo, foram mais de 5 mil doses aplicadas. Vale a pena destacar também que nós já usamos 95% de todo o nosso estoque de vacina, ou seja, tem cidades, por exemplo, a capital do Recife não chegou nem a 90%. Enquanto aqui, tudo que está chegando, nós estamos conseguindo ter a eficiência de aplicar rápido na população para poder garantir a maior imunização em menor tempo, para com isso evitar o aumento em novas vidas perdidas em eventuais novas ondas, como já se começam a especular no Brasil. Mas a gente está otimista, esperançoso de que o pior já passou e de que todo esse trabalho da pandemia, de poder preservar, cuidar da saúde das pessoas, também tem que se ter o olhar para a economia, de poder preservar o emprego, de poder dar as condições de renda para as pessoas mais vulneráveis que sofreram algum tipo de consequência, seja social, seja econômica, por conta dos efeitos da pandemia. Prefeito, às vezes a pessoa pensa que quando a gente segue para o interior do estado, principalmente as regiões de Agreste, Sertão, as pessoas são mais resistentes à vacinação. Em Petrolina está se encontrando esse tipo de resistência ou a vacinação está seguindo forte? Não, a vacinação vai seguindo um ritmo forte. É óbvio que se a gente tivesse mais vacinas, já poderíamos ter chegado em outro patamar aqui de idade, por exemplo, que eu acho que seria o ponto de corte mais justo e equilibrado para poder comparar o desempenho de uma cidade com outra. Mas você ainda tem aquelas resistências naturais, né? Aqui em Petrolina, Carlos, acho que não passa de 20 e poucos % das pessoas que ou deixaram de se vacinar no momento que seu grupo foi convocado, ou por qualquer outra razão também não compareceu a uma unidade de vacinação. Mas o que importa é que os outros 80% estão se vacinando. E com isso a gente consegue atingir aquela imunização de rebanho, como é chamado, né? Para que a gente possa superar esse momento mais crítico e sensível da pandemia. Essa situação da distribuição de vacina não é exclusividade de Pernambuco,
reclamação, né? Tem briga, inclusive, forte com, por exemplo, Belo Horizonte, né? Brigando com o governo do estado sobre a liberação de vacinas. Aqui em Pernambuco nós já tivemos esse tipo de situação. A prefeita lá de Caruaru, a Raquel Lira, disse que a distribuição estava sendo desigual, né? Tivemos reclamação também em Jaboatão, Olinda, e tem umas coisas que a gente não consegue entender. Tem município aqui que não chegou ainda a 50 anos. Tem vários municípios que não conseguiram chegar, né? Enquanto, por exemplo, tem município que já vai para 40. Né? No seu caso aí, qual seria a sua reclamação, prefeito? Olha, Cano, eu fui o primeiro prefeito a questionar isso, o secretário de Estado André Longo, depois a prefeita Raquel, Anderson, Araripina, Olinda, entre outras cidades. Mas só para poder deixar muito claro esse nosso questionamento. Recife recebeu o proporcional a 55% da sua população. Petrolina recebeu 36%. Caruaru, um número muito próximo nosso, Jaboatão também. Então está claro que a capital está recebendo mais vacinas do que as outras cidades. E que fique muito claro, nós não somos contra que a cidade possa receber mais ou menos vacina, até porque nós queremos que todo estado, todos os homens e mulheres possam ser vacinados o quanto antes. Mas o que a gente não pode concordar, cara, e acho que até você vai concordar comigo, é de algum tipo de privilégio de tratamento para prefeito A, B ou C. Até porque nós temos um compromisso e uma obrigação de oferecer a vacina para todos os pernambucanos em qualquer cidade e qualquer região. Mas mesmo diante dessas distorções que eventualmente vem acontecendo, como acabei de dar um exemplo claro, isso é um número atualizado até a última semana, tudo que chega a gente vem conseguindo ter uma eficiência de aplicação melhor do que a própria capital. Mas também que fique muito claro, a gente não está pautando a nossa campanha de vacinação para ganhar manchete ou para ganhar notícia. Nós estamos fazendo um programa de vacinação para evitar mortes, para poder preservar a vida, para que a gente possa, num esforço coletivo, tanto da gestão, mas principalmente com a sociedade, com as pessoas, para que a gente possa superar esse momento juntos. Prefeito, ao longo da semana passada, a gente conversou com diversos setores aqui da sociedade, ligados aos empresários, FIEP, FEComércio, sobre esse relatório aí do Banco Mundial que botou o Recife na rabeira do desenvolvimento econômico, na dificuldade de se promover negócio, a cidade do Recife. Mas, por outro lado, os próprios empresários dizem que o problema não é só Recife, o problema é o Estado. Tá? E tem, evidentemente, não apenas no cerne dessa questão, Pernambuco, mas outros estados brasileiros, né? Talvez uma interferência até do governo federal para se desburocratizar de novo essa questão econômica, a dificuldade de se abrir uma empresa e tal. Aí na sua cidade, no seu município, nessa questão do desenvolvimento, a gente sabe que Petrolina é ponta de desenvolvimento no sertão, tem a questão da fruticultura, né? Tem o rio. Como é que está essa situação, hein, prefeito? Bom, aqui só para falar em relação à Petrolina, cara, é uma das cidades que mais cresce no estado, né? Nós somos a cidade que mais gera emprego em todo o interior, inclusive competindo de igual para igual com a capital, isso com os dados oficiais do CAGED. Em termos de crescimento econômico da economia, somos a cidade que mais cresceu na média dos últimos 10 anos em todo o estado. Então, Petrolina, assim, com todo o respeito às demais cidades, é um ponto fora da curva em relação a essa triste realidade que Pernambuco vem enfrentando. Eu tenho feito esse debate, tenho conversado com as entidades da sociedade, como você citou algumas, mas principalmente procurado fazer esse alerta para as pessoas de que Pernambuco parou no tempo. Se a gente for olhar 10 anos atrás, Pernambuco era referência para o Brasil, Carlos. Hoje, Pernambuco é o estado que menos investe em todo o Nordeste. Pernambuco é um estado que menos gera, é um dos que menos gera emprego de todo o Nordeste. O Nordeste tem 9 estados, Pernambuco está no número 7 em geração de emprego, só para você ter um número mais exato. Como também, se a gente for falar de investimento em educação, em infraestrutura, nós somos o lanterna. E aí vem esse relatório do Banco Mundial que retrata isso, que Pernambuco está sem projetos, Pernambuco está sem liderança. E o que nos deixa ainda mais triste ou até indignado é você poder ver o governo do estado, em vez de assumir a culpa, é tentar jogar a responsabilidade para o lado. Isso
só mostra que está faltando projeto, está faltando líder, está faltando uma pessoa que possa olhar para o futuro e dizer para os homens e mulheres pernambucanos do nosso estado de que nós vamos atravessar esse momento de turbulência, esse momento de tormenta que Pernambuco vem enfrentando. E não é justificativa dizer, porque o Brasil está em crise. O mundo todo está em crise. O Brasil vai crescer 6% hoje, 5% a 6% são as projeções do Banco Central. O Pernambuco não vai crescer 1,5%. Então isso de novo reforça que Pernambuco está parado, Pernambuco está na contramão de toda essa rota de retomada de crescimento que o Brasil e o mundo vai surfar em 2021 e que nós precisamos mudar isso. E para começar esse processo de mudança, a gente precisa conversar, precisamos dialogar, identificar os problemas que estão na segurança, no transporte público. O transporte público da região metropolitana é um caos, Carlos. Você bem sabe que eu vejo esse seu programa quase diariamente, esse problema vem à tona. Então, a gente precisa enfrentar os problemas que estão tirando o pernambucano, o homem e a mulher, do sério, porque a mulher paga o imposto. Pernambuco é um dos estados que mais cobra imposto do homem e da mulher mais vulnerável, ou que recebe um salário médio aí na economia, e o estado investe. As estradas estão um caos, não tem água, é racionamento, até na capital do Recife tem racionamento de água. Tratamento de esgoto, eu não vou nem falar, porque isso é uma ilusão, a Compesa não tem a mínima capacidade e condições de poder arcar com as suas obrigações. E quando a gente vai para esses outros argumentos que aqui falamos de investimento, mas de desigualdade, Recife virou a capital da desigualdade do Nordeste. Então isso é muito triste. Bom, prefeito Miguel Coelho, muito obrigado aí pela entrevista. À disposição, viu? Um bom dia. Obrigado, Carlinhos. Um grande abraço. Cuidando da saúde. Meus amigos, após 5 meses do início oficial da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, muitas dúvidas persistem junto à população. Uma delas, é possível pegar Covid mesmo tendo tomado as 2 doses? Não, e além. Mesmo você tomando as 2 doses, pega Covid, desenvolve forma grave e acaba falecendo, conforme algumas notícias foram divulgadas ao longo da semana passada e também neste final de semana. São muitas coisas que ficam a dúvida pairando aí para a população. Para esclarecer, nós vamos conversar com o infectologista Paulo Sérgio. Ele é chefe do setor de doenças parasitárias do Hospital das Clínicas de Pernambuco. Doutor Paulo Sérgio, bom dia. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, essa situação que muita gente se refere à questão do... Eu tomei as 2 doses e mesmo vacinada peguei Covid. E ainda eu vacinado com 2 doses, pego Covid e ainda tenho risco de desenvolver o formato grave da doença, doutor Paulo Sérgio? Pois é, Carlinhos, as 2 situações são possíveis, né? Nenhuma das vacinas existentes, né, inclusive essas 3 que estão sendo distribuídas no Brasil desde o início desse ano, elas não têm eficácia global iguais, né? Cada uma delas tem uma eficácia global diferente. Quando a gente fala de eficácia global, é a chance do indivíduo tomar 2 doses, né, e ele não ele ficar protegido de não ter formas graves da doença. Então, para todas elas, né, a gente vai ter sim a possibilidade de, mesmo tendo tomado as 2 doses do imunizante, a gente vir a se infectar, né, e ter uma forma assintomática, não apresentar nenhum sintoma, e ainda assim poder estar contagiando outras pessoas, e até uma forma leve, né? A pessoa tem uma forma leve de Covid, é aquela que fica ali sendo conduzida em casa. Por outro lado, né, todas elas têm uma eficácia muito alta para evitar as formas graves da doença. Então, não é esperado que alguém tome 2 doses da vacina e venha ter uma forma que leve à necessidade de internamento, de UTI. Mas, de fato, como você falou, agora há pouco, isso tem ocorrido. Inclusive, aqui em Recife, a gente tem um registro de 2 casos, né, de profissionais de saúde que tomaram a vacina lá no início, ainda entre janeiro e fevereiro, e fizeram formas graves, né, tiveram que ir para o hospital, para a UTI, mas tiveram bons desfechos, né? Esses pacientes não evoluíram com óbito. Mas é possível sim, é possível. Olha, inclusive sobre esse assunto que eu gostaria de avançar com o senhor, porque eu já fui informado por algumas pessoas que são médicas que os médicos
e outros profissionais da área de saúde, também os enfermeiros e tal, estão pressionando o Ministério da Saúde para uma terceira dose e de uma outra vacina além da Coronavac, né? E a partir da sexta-feira e todo final de semana, doutor Paulo Sérgio, notícias vieram. Eu estou aqui com a Associated Express, estou aqui com o Diário de Pernambuco. As notícias basicamente são Correio Brasiliense, Estado de Minas, G1, que é Globo, né? Que basicamente são as mesmas notícias. Ministério da Saúde quer encerrar o uso da Coronavac no país, eficácia baixa, Ministério da Saúde quer encerrar o uso da Coronavac no país. Essa situação na classe médica, ela procede ou é apenas fofoca aqui da imprensa? Eu tenho a impressão que existe um viés muito grande, né, de ideológico, político, em relação a essa questão da Coronavac. Afinal de contas, se a população brasileira até agora só tomou, né, 2 doses, os que tomaram apenas 2 doses perfazem 11% da população brasileira, a gente tem que ver que um quantitativo desse percentual é graças à presença da Coronavac no Brasil desde o início do ano, né? Uhum. E ainda assim a gente tem conseguido reduzir o número de casos, o número de óbitos, principalmente de formas graves e óbitos. Então acho que permeia muito uma questão aí, por hora, né? Uma questão político-ideológica. A gente nem tem suficiente, né, vacinas dos outros fabricantes, né, a Pfizer ou a AstraZeneca, suficiente para que a gente pudesse produzir, né, ou comprar ou distribuir para continuar a vacinação da população brasileira. Então tem que ter muito cuidado, né, quando se coloca essa observação, sabe? É verdade. Inclusive, eu estou colocando isso assim para o senhor para falar com a maior clareza possível, porque realmente me chamou a atenção que era como se fosse um tabu se falar nisso, mas eu estou vendo aqui, se colocar no Google Ministério da Saúde, só Ministério da Saúde já sai diversas notícias de órgãos de imprensa oficiais, né, que não é blogzinho tal, com todo respeito aos blogs, mas são órgãos de imprensa oficiais falando exatamente sobre essa questão. Uma outra questão que eu gostaria de levantar com o senhor são esses países que estão abolindo algumas restrições. Temos aí o Reino Unido, hoje, por exemplo, começa a valer a não utilização de máscara em local aberto na Espanha. Nós tivemos shows aí em Nova York no final de semana. No caso nosso aqui, isso é impossível de acontecer nesse momento, né, doutor? Pois é, a gente não imagina isso aí nem em médio prazo, né, nem até longo prazo mesmo. Socorro, porque como você bem iniciou o programa falando, a gente está com 5 meses de vacinação e a gente só tem 11% da população vacinada com 2 doses. Então a gente vai ter uma velocidade ainda de vacinação muito lenta ao longo do ano, um cenário bem diferente daquele que ocorre nos Estados Unidos, no Reino Unido, em países que já avançaram muito, né, já se tem uma taxa de transmissão do vírus bem mais controlada, né, e que seus órgãos regulamentadores lá, no caso o CDC nos Estados Unidos, liberaram em alguns estados, né, para que se não utilize máscara em locais ambientes. E a comunidade científica internacional, a gente ainda tem um pouco de reserva, né? A gente não tem o domínio completo dessa doença, né, sobre as novas variantes que estão surgindo, a capacidade de novas variantes ter um grau maior de contagiosidade. Né? Então, no cenário ruim, os Estados Unidos e o Reino Unido podem estar tomando essas medidas, né, de maior liberação em relação às máscaras e ter que retroagir um pouco mais na frente, daqui a alguns meses, por conta de perder o controle, né, novamente do número de casos. Então tem que ver também com muito cuidado essa questão. Outra coisa também que era bom o senhor esclarecer, a gente até pessoas ligadas, a gente vez por outra fala, eu já tomei a minha primeira dose de vacina, tá? A minha primeira dose eu tomei, estou aguardando a segunda dose. Mas aí, pessoas da minha faixa etária, aí eu chego e falo, você já tomou a vacina? Estou olhando para um aqui. Viu, doutor? É que ele não está aparecendo, está se escondendo aqui do YouTube, do Facebook, mas eu estou olhando para ele aqui.
Aí já tomou, aí fica naquela, não, porque estão falando disso, falando do efeito colateral, não sei o quê. Dá para o senhor esclarecer essa situação para o pessoal perder um pouco desse medo, doutor? Claro, é muito importante. A gente não tem descrição de eventos adversos graves, que é aqueles que colocam em risco a vida do indivíduo. Eles são raríssimos, né? São colocados como raros, raríssimos. O que se tem são eventos adversos leves, né? Comuns, que é aqueles que a maioria das pessoas sentem quando tomam também, por exemplo, a vacina de gripe. Então é dor no local do braço, o braço fica ali dolorido de um dia para o outro, algumas pessoas dizem que fica com o corpo um pouco mais mole, mais fadigado. Isso aí não costuma ultrapassar 24, 48 horas e vida que segue. Então, tudo isso aí vale muito a pena quando a gente compara com o risco de adquirir uma doença, né, tão grave como a coronavírus, e que já matou aí 500 mil pessoas no Brasil. E voltando aqui um assunto que você colocou, Carlos, muito importante, se começa a se questionar a eficácia da Coronavac, a possibilidade de retirar a vacina. Olha, se a taxa de adesão de algumas pessoas em relação a ir tomar a segunda dose, ela já não está boa, ela já está baixa, no momento que começa a circular essas notícias, né, que não são ainda oficiais ou baseadas em determinações da Anvisa, então a tendência é piorar ainda mais essa taxa de adesão à primeira e também à segunda dose, né? Então é muito ruim isso aí. Eu acho que traz um impacto muito negativo em termos de a gente avançar mais. É até bom a gente lembrar que, num primeiro momento, a Anvisa, ela, para aprovar a vacina, demorou bastante, né? Tanto para aprovar a Coronavac, para aprovar a da Pfizer, né? Também pediu mais documentos. Depois a da Janssen Johnson, a da Moderna também, que foi aprovado, que já estava no FDA, mas teve que mandar mais documentos, que nós não temos essa da Moderna ainda, mas deve chegar da Janssen aqui. E a Coronavac foram vários documentos que foram pedidos, e a AstraZeneca também. Ficou naquela história, vai e volta, até que a Anvisa liberou. Quer dizer, todas essas vacinas, elas foram muito bem testadas pela nossa agência sanitária, né, doutor? Exato. A Anvisa é um órgão muito sério, né, um órgão colegiado muito sério, que foi vítima, né, de muitas críticas infundadas lá, ainda no final do ano passado, início desse ano, nesse processo que você cita aí de regulação para o uso emergencial dessas vacinas, mas que ela mostrou, né, ela deu ali uma aula na apresentação dos seus técnicos, da seriedade, né, que ela segue os protocolos internacionais, assim como o CDC, né, como a agência do Reino Unido, para que aprove um medicamento ou uma vacina, né? E isso nos traz muita segurança, né, para os produtos que a gente vem até então utilizando. No caso, nós temos alguma expectativa do quantitativo de vacinas que teremos que aplicar na população para que vejamos essa situação melhorar, já que o próprio Ministério da Saúde, no seu boletim nesse final de semana, informou que nós tivemos cerca de 20% de alta de contaminação na semana passada, ou seja, está numa tendência de baixa e de repente aumenta de novo, doutor. Pois é, isso se dá ao fato de que a gente tem, né, um país muito grande, com regiões e situações de organização bastante diferentes e com taxas de vacinação diferentes, né? Então tem estados que estão com taxa de vacinação de 2 doses ali beirando 15%, 18%, né? Outros estados estão um pouco mais atrás. Então esses estados, essas cidades que estão com menor adesão, obviamente o vírus está circulando mais, inclusive o risco dessas cepas mutantes aparecerem, né, e a gente perder novamente o controle da situação, como ocorreu em Manaus, lá no início ainda desse ano, né? Então, quanto mais a gente avançar, né, e a gente formar uma força de frente contra as fake news, é extremamente importante. Bom, conversamos com o Dr. Paulo Sérgio, infectologista, chefe do setor de doenças parasitárias do Hospital das Clínicas em Pernambuco. Doutor Paulo, muito obrigado. Obrigado pelo convite, viu, Carlos? Um abraço a você e a todos.